Você é uma daquelas pessoas que sente, assim, que pensa que, nossa, as outras pessoas são más, eu sou uma pessoa boa e se aproveitam de mim, e eu faço as coisas de coração e as pessoas não dão valor, e eu tô sempre fazendo favor pros outros e nunca estou fazendo as minhas coisas porque eu sou legal com os outros e não sou recompensado por isso e tudo mais. Você pode ser essa pessoa, ou você pode ser a pessoa que já está a um passo à frente dessa pessoa, que talvez já tenha sido essa pessoa, mas que hoje já é um pouco mais diferente e já consegue enxergar da seguinte forma: eu sou bonzinho demais por uma necessidade minha, uma insegurança minha, e eu preciso mudar isso dentro de mim. Ou seja, existem dois tipos de bonzinho. O primeiro bonzinho, ele olha e pensa que o problema está nos outros. E ele quer, de alguma forma, mudar de postura para que os outros entendam, para que os outros façam algo diferente do que fazem. E o segundo tipo de bonzinho, que provavelmente já passou por esse entendimento, mas está um pouquinho mais à frente no sentido de autoconhecimento, já sabe que essa personalidade, essa característica é algo ruim que ela precisa mudar dentro dela mesma. E por que é tão importante a gente entender que o problema está na gente? Porque se o problema está na gente, a gente tem a capacidade de mudar isso. Se o problema está no outro, não tem muito o que fazer. Você não vai querer mudar a maneira como o outro pensa. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar muito a superar isso dentro de você. Claro, não vai ser que vai acabar esse vídeo e você vai ter superado. Mas eu vou te apontar um caminho. Tem até uma frase do Einstein, eu não sei exatamente como é, que ele fala que para resolver um problema, né, se eu tivesse que resolver um problema, eu ficaria a maior parte do tempo entendendo o problema e depois eu iria de fato para a execução. Então, esse vídeo a gente vai primeiro entender melhor esse problema e depois a gente vai para a parte da execução. Qual que é basicamente a divisão desse vídeo? Primeiro a gente vai falar de quem é a culpa. De quem que é a culpa por essa característica que pode estar te atrapalhando tanto na sua vida, que pode ter trazido problemas que nem você atribuiu ainda a essa característica, mas que na realidade são. De repente, essa característica está te impedindo de ser promovido, de ganhar melhor, de conseguir conquistar o parceiro que você quer, de conseguir criar bons relacionamentos, enfim, isso pode estar te atrapalhando muito em várias esferas da sua vida. E você às vezes nem percebeu o quanto que isso é nocivo à tua história, à tua trajetória de vida. Segundo ponto, dentro do contexto profissional, ou de repente dentro de um contexto que também serve muito bem, seria do esporte, mas principalmente ali, né, do seu contexto social, do seu dia a dia, seja, enfim, no grupo ali de algum hobby que você pratica, seja realmente ali no seu ambiente de trabalho, qual que é o problema que essa característica sua leva para o grupo onde você está inserido? Vamos focar um pouco mais no contexto profissional, mas serve também para outros contextos, tá legal? Tá legal. Terceiro passo, terceiro item aqui desse vídeo. Qual que é o problema disso para você mesmo? Né? Tem vários problemas, porque tudo no final das contas é um problema para você, né? Mas qual que é o principal cuidado? Onde que isso pode te levar no sentido negativo? Quais são os efeitos colaterais que essa característica pode te trazer também? O quarto item desse vídeo é como solucionar. Então eu vou te dar um caminho, realmente. Como que você pode mudar isso dentro de você? Vou te dar dois caminhos, tá? E você vai poder trabalhar eles paralelamente, você não precisa escolher. Você deve, na verdade, traçar os dois caminhos. Você deve seguir os dois caminhos, são duas esferas diferentes, você vai entender melhor quando a gente chegar nesse ponto também. E por último, eu vou passar para você um exemplo prático ali de coisas que você pode fazer, como que você pode todos os dias se dedicar um pouco ali, ter um momento seu onde você vai construir alguns atributos necessários para você superar essa questão. Vamos lá? Vamos lá. Então, começando aqui do primeiro ponto. De quem é a culpa? A gente já falou que a responsabilidade pelo aquilo que acontece com você, pela maneira como as pessoas te tratam, ela é sua. E se ela é sua, você tem a capacidade de resolver. Muito provavelmente, tá? Pensando assim numa camada um pouco mais profunda, num fator psicológico, muito provavelmente os seus pais te ensinaram que quando você era bonzinho, você era de alguma forma amado, você era de alguma forma querido pelas pessoas. Então te ensinaram isso, né? A ser prestativo, a ser de alguma forma gentil, e isso é muito bom, realmente são características, atributos positivos. Mas você acabou aprendendo isso de um jeito meio errado, tá legal? O que aconteceu?
No final das contas, muita gente pensa que, eu sou uma pessoa boa. E eu sou uma pessoa boa e as pessoas são ruins. E se as pessoas são ruins, o problema é delas, eu tenho que continuar sendo bom. Esse é um pensamento certo? Esse é um pensamento certo. No fundo, em essência, existem crenças de que todos os seres humanos são ruins, existem crenças e evidências de que todos os seres humanos são bons. Isso não vem ao caso. A grande questão aqui é o bonzinho. O bonzinho, na realidade, ele é inseguro. Se você se comporta como bonzinho, está sempre ali, focado no outro, ajudar o outro, e está deixando você em segundo plano, é porque na realidade você tem medo. Você tem medo geralmente de ser rejeitado, de não ser querido, você tem algum tipo de medo que é manifestado dessa forma. Essa insegurança toma conta de você e você acaba se comportando desse jeito para de alguma forma se sentir um pouco mais seguro. E o que acontece? Quando você faz isso, você está justamente se colocando em risco. Então, na realidade, o bonzinho, ele é inseguro. Ele não é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento porque é uma pessoa muito boa. É porque é uma pessoa que tem medo do outro, tem medo de se colocar, tem medo de ser rejeitado, se importa demais com a opinião alheia. E o que acontece? Ela acaba por tentar se preservar, por tentar, na verdade, ter um cuidado com ela mesma, né, para trazer mais essa segurança, ela acaba se expondo, se colocando em situações onde ela se faz mais vulnerável a receber algum tipo de atitude ruim contra ela. Então a pessoa, quando ela é frágil demais, ela está sempre ali à mercê dos outros, ela acha que ela está ficando protegida, que as pessoas vão olhar para ela e pensar assim, ai não, tadinho, é tão bonzinho, né? Não vamos dar mancada com essa pessoa. É o contrário, tá? As pessoas geralmente acabam abusando porque elas sentem que a própria pessoa dá uma permissão muito grande para todos agirem com elas de uma maneira ruim. Então ela acaba se colocando sendo mais vulnerável. E dentro de alguns contextos, a pessoa que é bozinha demais simplesmente não prospera. Então, por exemplo, um empresário, um líder que é bonzinho demais, não funciona. Porque as pessoas vão montar em cima. Porque tem que saber colocar limite nas pessoas. Porque tem que saber cortar as pessoas para poder ter foco. Então a pessoa tem que conseguir se colocar dentro do contexto de esporte também. Atrapalha muito. Não dá para você ser um atleta e querer ser gentil, ser bonzinho. Às vezes você tem que entrar às vezes até num confronto físico, né? Você tem que se colocar, às vezes fisicamente, corporalmente. Às vezes simplesmente em relação a posicionamento ou conversas ou falando, enfim, seja como for. Você precisa em muitas situações, em muitos contextos, conseguir se colocar perante os outros e não se submeter às outras pessoas. E isso é muito importante e é algo que os bonzinhos não conseguem ou não estão conseguindo. E se você é uma dessas pessoas, você está tendo a oportunidade aqui de olhar para isso e vamos continuar então a partir disso. Então, a responsabilidade é sua, esse é o primeiro item, mas para facilitar o entendimento sobre essa questão, eu quero que a gente despersonalize, né, que a gente se desidentifique dessa característica. Porque o bonzinho, na verdade, você não é bonzinho. Na verdade, existe uma identidade de bonzinho que você veste. Uma máscara, uma fantasia. Ou, de repente, como se fosse, não sei, você precisa identificar isso como fora de você. É muito difícil a gente conseguir identificar alguma coisa realmente dentro da gente. A gente precisa se desidentificar, é o contrário. Então, vamos pensar, eu gosto de chamar o aspecto bonzinho de agradador. É o agradador. Então não é o Lucas ali, é o agradador que o Lucas está vestindo, como se fosse a máscara do agradador, tá? Esse é um jeito de você já começar a trabalhar para ficar mais fácil de você conseguir se desvincular dessa característica. Então pare de achar que isso faz parte de você. Às vezes a gente está tão identificado, por que a gente criou isso? Porque isso te serviu. Você criou esse agradador, você criou esse personagem porque ele te ajudou em muitas situações. E pode ser que você tenha utilizado tanto essa máscara que você comece a achar que você é a máscara, mas você não é, tá? Você é uma pessoa que tem os seus limites, que tem as suas irritações. Você não é a pessoa que está vivendo para fazer as vontades e os desejos do outro. Você tem os seus desejos, as suas vontades. E se você finge ser essa pessoa, é porque na realidade você tem medo e você está se submetendo ao outro para que o outro de alguma forma te proteja, para que o outro na verdade não te ataque. Então vamos lá, tente identificar dentro da tua rotina, do teu dia a dia, quando que você veste essa máscara. Quando que o agradador está falando alto dentro de você? Às vezes você pode estar quieto ali, mas você pode sentir de repente alguém está falando uma coisa e você vai ver dentro de você o agradador querendo sair, querendo aparecer, querendo colocar a cara.
Então, comece a reparar dentro de você quando que o agradador começa a querer que você vista ele, tá bem? Esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Então, fechamos aqui quem é a culpa. De quem é a culpa? Do agradador. Em sua essência, você aprendeu a vestir esse agradador, porque muito provavelmente seus pais ou alguém, alguma referência importante para você na tua infância, te ensinou isso, a ser esse agradador para ser amado, e você se utilizou dessa máscara durante muitas vezes durante sua vida, que isso começou a se parecer tanto com você que você começou a achar que você era essa máscara, mas agora a gente vai se desidentificar e vai perceber isso como algo externo, como algo que vem e algo que vai, que a gente se utiliza daquilo e a gente precisa ter um compromisso com nós mesmos de que a gente não vai mais precisar disso o tempo todo. A gente vai precisar cada vez menos, a gente vai se livrar desse agradador porque agora a gente quer crescer e para a gente crescer na vida a gente precisa aprender a ser forte, a se colocar sem precisar se submeter, sem precisar fazer de conta que a gente é muito bonzinho, tá bom? Tá bom, vamos continuar. Bom, beleza. Agora, dentro de um contexto, por exemplo, profissional, qual que é um grande problema no grupo? O problema é que ser um grande agradador dentro do trabalho, eu já falei um pouco sobre isso, né, sobre querer se submeter e tudo mais, mas vou trazer uma coisa bem assim de ordem prática. Aliás, eu não vou nem trazer em relação ao trabalho, eu vou trazer em relação ao esporte. Estava conversando disso, na verdade, ontem com meu filho Samuel, e agora acho que pode exemplificar bem, depois a gente leva para o contexto de trabalho. Existe um time, ele faz parte de um time de basquete, que tem 5 jogadores em cada time. E dentro desses 5 jogadores, né, dentro desse time, cada um tem a sua função, certo? Cada um tem a sua função. Se cada um cuidar da sua função, o time prospera. Então, se cada um fizer a sua parte, o time prospera. Só que o agradador, o que geralmente ele quer fazer? Ele quer fazer a parte do outro. Porque quando ele faz a parte do outro, o outro fica feliz com ele, né? O erro do outro não aparece. Mas fazer a parte do outro é um erro dele. E quando ele faz a parte do outro, ele tira do outro a oportunidade de fazer por si. Assim como se o outro faz a parte dele, é a mesma coisa. Ele também está tirando a oportunidade dele de fazer a própria parte. Tá? Dentro de uma empresa, isso também funciona da mesma forma. Dentro do time, então, se o cara está fazendo a parte do outro, ou alguém está fazendo a parte dele, ou ninguém está fazendo a parte dele. Então ele está cometendo um erro. E se ele quer tanto assim agradar, a melhor maneira dele agradar de verdade é ele fazer a parte dele. É ele conseguir cumprir o papel dele dentro daquele grupo. Mesma coisa em relação a uma empresa. Às vezes a pessoa tem uma função específica, mas ela está sempre quebrando um galhinho, está sempre fazendo um favorzinho, está sempre sendo gentil, não está se colocando, está sempre fazendo o trabalho do outro. Ah, ela está começando a se tornar um líder. Ela precisa mandar o outro fazer. O que ela faz? Ah, ela vai lá e faz pelo outro. Porque, mandar é chato. Ah, porque daí tem que cobrar. Ah, ela não gosta. Né? E aí as pessoas começam a folgar e a pessoa não consegue mais fazer o que ela tem que fazer porque, é claro, o tempo é limitado. E esse tempo dela começa a ser tomado por tarefas que não fazem parte do escopo de trabalho dela. Então, no final das contas, ela está agradando todo mundo, mas ela não está cumprindo o papel dela com a empresa. Isso é certo com a empresa? Não é certo com a empresa. Isso é certo com ela mesma, que tem o potencial de fazer o melhor trabalho possível e não faz, porque está ali realmente muito empenhada em ficar servindo um pouco das necessidades e os caprichos e as vontades alheias? Isso é justo com ela mesma? Isso é justo com o empregador? Isso é justo com, enfim, com o grupo, com os próprios colegas, quando ela tira do colega a oportunidade de fazer o próprio trabalho, de aprender, né? Às vezes o subordinado dela, às vezes a pessoa é um gerente, e aí ela tem um subordinado, e o subordinado tem que aprender, ele tem a capacidade de aprender, mas ele deixa de aprender porque a pessoa faz pelo subordinado. Não é justo, não é justo com ela mesma, não é justo com o outro. Tá? Então, em relação ao grupo, essa é uma esfera que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é certo para ninguém. Cada um tem que ter o seu lugar, cada um tem que ocupar o próprio lugar. Se as pessoas não estão ocupando os lugares delas, você que ocupe o seu. Tá bem? Esse é o caminho, esse é o certo para as coisas funcionarem. Cada um tem que estar cumprindo o seu papel. Não tire do outro a oportunidade de cumprir o papel dele. Não deixe o outro cumprir o seu papel e tirar a sua oportunidade de realmente cumprir ou de aprender. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá então. Agora falando um pouco sobre um problema, a segunda etapa, né? O problema, o efeito colateral do problema original em relação a nós mesmos.
é que a gente cria um ciclo vicioso que vai piorando nossa autoestima cada vez mais. Então, a gente fica no papel do outro, não deixa o outro cumprir, e aí quando a gente vê, a gente tá fazendo tudo para todo mundo, não tá fazendo o que a gente tem que fazer, a gente tá deixando de aprender o que de fato é o nosso lugar, o que de fato é a nossa função, e isso vai trazendo pra gente evidências de que a gente não dá conta, de que a gente não é o suficiente. A gente começa a ter provas de que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tenta, a gente não cumpre o nosso papel, a gente vai colecionando evidências de que a gente é incapaz. E o que acontece então? Quando a gente começa a colecionar evidências de que a gente é incapaz, a gente começa a ter provas então e a gente começa a se julgar ainda mais inseguro. A gente começa a se ver ainda mais inseguro, começa a se julgar ainda mais como alguém incapaz. Isso faz o quê? Danifica, prejudica a nossa autoestima e a gente já sabe que o papel de bonzinho ele é um desdobramento do nosso medo, da nossa insegurança, que tem uma relação direta com a nossa autoestima. Então, se a nossa autoestima diminui, a nossa vontade de agir como bonzinho aumenta. E se a nossa vontade de agir como bonzinho aumenta e a gente cede a essa vontade e age ainda mais como bonzinho, qual que é a consequência disso? A autoestima vai piorar. E a gente fica preso nesse ciclo. Quanto mais a gente age como bonzinho, mais a autoestima piora. Quanto mais a autoestima piora, mais a gente quer ser bonzinho. E isso vai se aprofundando. Então a gente precisa dar um basta nisso. Em algum momento a gente precisa interromper. E a pessoa colapsa mesmo. Chega uma hora que a pessoa surta, que a pessoa fica com raiva dela mesma, fica com raiva dos outros. E começa realmente a ter até problemas de saúde mental por conta disso. Porque ela precisa de alguma forma interromper. E o colapso, às vezes, é o fundo do poço que pode fazer ela pular para cima. Tá? Mas isso pode chegar aí bem baixo. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira nesse papel, estagnada, e vai achando que a culpa é dos outros, a culpa é dos outros, a culpa é dos outros, e não consegue simplesmente resolver. Então, só voltando lá atrás, se você não der o primeiro passo de entender que a responsabilidade disso é sua e que você pode mudar isso, você nunca vai conseguir sair dessa posição. Então, o primeiro passo que você precisa dar é esse. Toda vez que você se vê culpando os outros por estarem se aproveitando de você ou sei lá o quê, lembre que não. A culpa não é dos outros. A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Só que daí esse você despersonaliza para você poder olhar como um aspecto seu que você pode preferir então não se conectar. Uma máscara que você pode preferir não vestir. Bora continuar. Então, como solucionar? Para solucionar, em partes, é o caminho inverso. Você precisa juntar, você precisa colecionar evidências. Então, eu costumo dizer que o medo não é ruim quando o medo nos move a criar, colecionar evidências de que não precisamos ter medo. Muito louco isso, né? Então, o que acontece? Lembra que a gente estava falando que quanto mais, que é um ciclo vicioso, que a gente vai, age como bonzinho, daí isso derruba a nossa autoestima, e a gente vai colecionando evidências de que a gente não consegue, porque a gente não faz o nosso trabalho, e a gente cria uma armadilha pra gente mesmo, onde a gente se torna ineficaz e tudo mais. Então a gente precisa fazer o quê? O caminho inverso. A gente precisa ter evidência, a gente precisa construir, a gente precisa edificar. Poxa, se a gente tem medo das pessoas, enfim, tratarem a gente mal e porque a gente não faz o nosso trabalho, o primeiro passo, a gente precisa entender qual que é o nosso trabalho. Então, lembra que a gente falou do problema original, que traz muito essa questão da falta de foco, de fazer o trabalho do outro e não fazer o nosso? Então, a gente precisa saber qual que é o nosso. E aí, a gente precisa, então, se aperfeiçoar para a gente se tornar realmente muito bom em fazer o nosso trabalho. Então, essencialmente, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é esse aqui. Então, a gente executa ele dentro do prazo, a gente executa ele bem feito. A gente pode até ajudar os outros, você pode ajudar os outros, você pode quebrar um galho das pessoas, mas você precisa primeiro fazer a sua parte. Se você faz a sua parte tão bem feita e tão eficientemente que te sobra tempo para ajudar o outro, poxa, tudo bem. Não é um problema isso. Talvez você faça isso muito bem e talvez até mesmo a tua vontade de ajudar o outro possa se tornar uma motivação para você fazer a tua parte, mas saiba que a tua parte vem primeiro. Você precisa fazer a tua parte bem feita. Então, como que eu digo assim que é uma boa maneira de você priorizar a tua parte? É você fazer primeiro, né? Priorizar. É a primeira da lista.
Quando você, e digo assim, primeiro mesmo, no sentido do dia. Então, primeiro de tudo, o primeiro trabalho que você vai fazer quando você chega no trabalho, ou enfim, quando você chega num treino, ou chega num jogo, ou chega na situação que for, você precisa primeiro fazer aquilo que é o seu trabalho. Porque depois a sua energia vai acabando, você vai tendo menos energia, e o tempo que sobra com essa energia mais escassa você pode usar. Ele, digamos, é um tempo menos nobre. O seu primeiro momento, quando você começa a trabalhar, é o momento mais nobre que você tem. Então tente sempre, todos os dias, pegar ali as suas primeiras horas de trabalho e dedicar a essência do que é a sua função. Entender, você precisa primeiro entender qual que é a essência da tua função e então para você se dedicar primeiramente a ela. Tira da frente, executa, faz bem feito, coloca toda a sua energia em fazer aquilo que de fato é o seu trabalho. E se sobrar tempo e energia, você pode então também contribuir com os outros. Então, dessa forma, você vai fazendo o quê? Você vai tendo evidências. Porque daí todo dia você vai e começa se priorizando. Você começa se priorizando. Isso vai começar a fazer o quê? Vai começar a te mandar, você vai mandar para você mesmo uma mensagem positiva de que você consegue, de que você é eficaz, de que você é capaz, de que você cumpre o seu trabalho. E conforme você vai colecionando essas evidências, você vai se sentindo mais forte. Conforme você se sente mais forte, você precisa ter menos interação, você precisa se colocar, você precisa cada vez menos se colocar como bonzinho e você vai fortalecendo e vai criando então um ciclo positivo. E a outra maneira, né, eu falei que ia trazer duas maneiras de solucionar esse problema, ela é mais mental mesmo. Então todo o processo desse vídeo, tudo isso que eu estou te explicando, todo esse entendimento, ele faz parte desse processo mental, de você conseguir olhar essa situação com autorresponsabilidade, de você conseguir entender o que acontece dentro de você. Mas mais do que isso, tá? Mais fora você entender, você precisa do entendimento para você partir para o segundo passo. Então, o entendimento, se você está acompanhando bem o que a gente está falando aqui, você já está tendo. Agora, para você, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você começar a se reprogramar. E como que você faz isso? O que acontece? Existem hábitos. O hábito, o que que é? É uma maneira que seu cérebro encontra de ter um comportamento sem precisar gastar muita energia. Então, que nem quando você vai dirigir, você pisa ali, você não fica pensando, eu vou pisar na embreagem para colocar a marcha, não. Seu corpo sente ali e vai porque você já criou vários hábitos que fazem você dirigir sem ter um custo cognitivo muito grande. Então, você vai, quando você precisa de se desprogramar, o que você precisa? Prestar muita atenção, porque o hábito o que que é? Você fazer algo sem precisar prestar tanta atenção, certo? Então, quando você sabe que você vai entrar numa situação onde você pode acabar tomando aquela atitude que você quer quebrar, que você quer deixar de ter, você precisa colocar uma atenção muito grande no momento presente. Então, se você sabe que sempre que seu chefe vem falar comigo, vou com você, ou sempre que aquele colega vem falar com você, ele vem pedir um favorzinho e você sempre acaba cedendo. Então, você precisa que quando você for conversar com aquele colega, quando aquele colega chegar, você tem que prestar muita atenção naquele momento. Porque é só com muita atenção que você vai conseguir tomar uma atitude diferente da que você está habituado. Então, o hábito, o que é? Ele é um grande piloto automático. Então, quando você está naquela situação, você tem que tirar, você tem que desligar o piloto automático e colocar no manual. Porque você tem que prestar essa atenção, você tem que se conectar, perceber muito bem o que você está fazendo, para você começar a tomar uma atitude diferente da que você está habituado a tomar. Conforme você faz isso várias vezes, conforme você repete muitas vezes essa nova atitude, você vai naturalmente precisar gastar cada vez menos energia para tomar essa atitude. E aí então você pode começar a trabalhar com o tempo, com o piloto automático. Vai chegar uma hora que você vai ter feito tantas vezes que seu amigo veio pedir, seu colega veio pedir um favorzinho e você prestou atenção e não fez o favorzinho, que de repente a tua primeira opção vai ser já não fazer mais o favorzinho ali. Então você vai ter que prestar muita atenção no que você está fazendo, de verdade, não ter outros estímulos, não ter outras coisas, estar simplesmente vivendo aquele momento focado, fazer isso muitas vezes para se tornar um novo hábito e dessa forma você vai mudando o teu comportamento e assim você muda então aos poucos a sua personalidade. É fácil? Não, é muito difícil, mas é possível. Uma coisa que você consiga mudar dessa importância dentro de você já vale, já é trabalho de uma vida. Tá? E às vezes as pessoas ficam muito tempo e às vezes entram em situações onde tá ali no piloto automático, cai de novo naquela situação. Mas vale a pena tentar, porque isso é o que pode ser a diferença entre você atingir o sucesso, entre você conseguir chegar num patamar na sua vida e você não conseguir. Vamos lá então ao último ponto, que é um exercício prático que vai te ajudar
muito nesse processo todo. Então, o que eu recomendo que você faça? Todos os dias, de manhã, de repente, mal levantou da cama, pode ser nos primeiros momentos, que você faça uma leve meditação, como se fosse uma meditação, que você sente, coloca uma musiquinha instrumental, 10 minutinhos tá bom, 5, não, 10 é muito, 5 minutos, que seja. Coloca a musiquinha, e aí primeiro você vai respirar, vai prestar atenção só na sua respiração. Respirar devagar, encheu, soltou, e leva toda a sua atenção para a respiração. Só de você fazer isso já é como se fosse uma ginástica cerebral para você ter mais capacidade de foco. E a capacidade de foco ela vai ser extremamente necessária para você justamente colocar foco, atenção quando você for utilizar ali, quando você for se reprogramar, quando você for ir contra o seu hábito para colocar um novo comportamento, certo? Certo. Então primeiro você vai zerar a tua mente. Sempre que vier algum pensamento, começar a criar muita história, você zera o pensamento e volta para a tua respiração. Faz isso. Faz isso algumas vezes. Quando você perceber que você está concentrado na sua respiração de verdade, que você não está mais deixando um monte de pensamentinho entrar na sua cabeça e te tirar daquela situação, eu quero que você pense, lembre de algum momento onde você se sentiu extremamente confiante. Pode ser um momento de vitória, assim, para você, um momento de glória, que você se sentiu vivo, que você se sentiu presente. E aí que quero que você se lembre desse momento. E não que você se lembre, primeiro você vai precisar meio que pensar na historinha, né, no contexto, o que falou, o que aconteceu, beleza. Mas com o tempo, eu quero que você lembre-se então da historinha, mas que você coloque a tua atenção para a sensação, como você se sentiu naquele momento. E aí eu quero que você se conecte e que você simplesmente continue respirando e sentindo aquela sensação, focado, coloca seu olhar, né, tua visão ali, toda a tua energia, todo o seu foco para aquela sensação e fica ali sentindo ela o maior tempo que você puder. Fica ali alguns minutos respirando e sentindo aquela sensação no seu corpo. Como que isso funciona dentro de você? É isso. Todos os dias. Pega 10 minutinhos, fica um tempinho, senta ali, fecha os olhos, respira até limpar bem a mente. Limpou bem a mente, se recorda da situação, sente a sensação, esquece a situação e foca só na sensação. Continua respirando naquela sensação. Isso vai te ajudar em relação ao foco e vai te ajudar em relação a você se conectar. Você vai aprender com isso a chamar aquela sensação para o teu corpo. E aí, quando você for lidar com uma situação que geralmente te deixa inseguro, que geralmente, pode ter certeza, você age como bonzinho quando você está inseguro. Então, quando você vê, você já sabe que é uma sensação que te traz a segurança, você já aprendeu a puxar a sensação de autoconfiança para o seu corpo de volta. E aí você vai fazer isso. Começou a lidar com a situação, puxa a autoconfiança, respira e puxa a autoconfiança para você e lide com a autoconfiança naquela situação. A aula de hoje foi extremamente complexa, difícil, um baita desafio, mas eu espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima aula.